Tudo bem, eu sei que você está curtindo a série de vídeos do Gestão Simplificada para Laboratórios, mas alguns podem ter dúvidas sobre como implementar essa agenda na sua rotina, no dia a dia do laboratório. É ou não é verdade? Então fique ligado que hoje nós vamos falar sobre agenda de gestão do seu laboratório. Roda a vinheta. Bora começar a organizar a gestão do nosso laboratório? Então vamos nessa. A dica aqui é dividir a agenda em micro tarefas. Essas tarefas distribuídas em dias, semanas, mês e ano. Como que nós vamos organizar? Bom, o primeiro passo é você assistir a série do Gestão Simplificada desde o começo, porque você vai precisar de informações como, por exemplo, DRE, fluxo de caixa, DRE projetado, então tudo isso vai ser importante para a gente estabelecer essa agenda. Então vamos lá, o que nós temos que fazer todos os dias no laboratório? A microtarefa do dia consiste no seguinte: ou você ou a pessoa que faz os lançamentos das contas pagas e da produção tem que ter essa rotina de fazer todo dia lançar os serviços que estão sendo produzidos e dar a saída quando você finaliza. Isso daí é uma coisa óbvia, 99% dos laboratórios já atuam dessa forma. Agora, em relação aos pagamentos, os eventos de pagamentos dos laboratórios nem sempre é assim. Eu vejo laboratórios que deixa acumular, muitas vezes espera para lançar num dia só e deixa muitas vezes vários dias e depois fica uma tarefa árdua de fazer o lançamento e quando lança, joga dentro do sistema. Então nós temos que organizar isso daí. O primeiro passo é você organizar todos os pagamentos, tá? Então, fez os pagamentos de ontem. Então, hoje você reserva um momento e você vai lançar já agrupando em grupos ou centro de custos. Depende do software que você utiliza, ou se faz numa planilha ou num caderno mesmo. Então, você tem que ter aquilo que nós já falamos nos episódios anteriores, como por exemplo, comprei um material na Dental. Fui lá na Dental Súria, comprei gesso, comprei revestimento. Então você vai lançar isso daí, seja a parcela ou seja o pagamento integral, você vai lançar, você vai descrever o fornecedor lá no sistema, qual foi o material que você comprou, peso, embalagem, medida, que isso vai ajudar bastante na precificação também. E daí você vai relacionar a um grupo ou centro de custo. Então, por exemplo, material aplicado na produção, você vai lançar como insumos de produção. Se você lançou lá vale pagamento, adiantamento, vale transporte, vale refeição, tudo que for relacionado aos funcionários, inclusive os impostos, as taxas, como por exemplo fundo de garantia e tudo mais, você vai relacionar como folha de pagamento, tá certo? Então essa rotina você tem que fazer todos os dias, os lançamentos das contas no sistema. Ok, lançou as contas, tem o controle de produção. O que eu tenho que fazer toda semana? A minha dica é segunda-feira, primeira coisa, antes de você ir para a bancada, é você abrir o sistema, tirar o relatório de pedidos finalizados e comparar o acumulado de pedidos finalizados daquele dia, dentro do mês, em relação ao seu ponto de equilíbrio. Dúvida, mas o que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é aquele nível de faturamento que enquanto você não chegar, você está trabalhando para pagar conta. Só depois que você passa do ponto de equilíbrio é que o laboratório começa a gerar lucro, lucro marginal que nós já explicamos também em outra aulinha. Você tem que voltar lá para assistir principalmente a aula número 1 lá que se refere a DRE. Porque digamos que você tenha lá um ponto de equilíbrio de 30 mil reais. Vamos supor que você tem hoje, no dia 24, você tem lá 20 mil reais e teu ponto de equilíbrio é 30 mil. Falta 10 mil. Se fosse fechar hoje o mês, ficaria faltando 10 mil reais para pagar as contas do mês seguinte. Você está entendendo? Então é importante você estar sempre acompanhando o ponto de equilíbrio. Quando tem bastante produção, você tem que dar vazão rápido nessa produção. E se não tem, se você vê que o pessoal está lá de braço cruzado, então faz a técnica do TBC. Desculpa o termo, mas tira a bunda da cadeira, né? Liga para os clientes e pede trabalho. Fala que o motoboy está passando, você tem alguma caixinha para coletar, porque enquanto você não chegar no ponto de equilíbrio, vai faltar dinheiro. Então, essa é a dica da microtarefa da semana. Mês, fechou o mês, você vai pegar lá
toda a sua despesa, tá? Você vai ver quanto que você tem para faturar, qual que é o faturamento. Por exemplo, eu estou gravando aqui no mês de agosto. Digamos que o seu ponto de equilíbrio é 30 e você bateu 40 mil de produção. Ótimo. Então, pedidos finalizados. Você vai lá na primeira linha do DRE, na linha de faturamento, e coloca 40 mil reais, que foi os pedidos. Daí você vai separar lá os custos fixos, os custos variáveis, toda a tua despesa. Custo variável você já vai fazer uma provisão. Então você já sabe mais ou menos o que você vai ter lá no relatório de contas a pagar, de salário, de comissão, de motoboy, de tudo que você tem, e você já joga ali e vê qual que foi o seu resultado na última linha. Por quê? Digamos, ponto de equilíbrio 30. Você produziu 40, então, em tese, ao longo do mês você tem que realizar um lucro de 10, só que isso vai depender da tua política de cobrança. Então, esse relatório é importante você fazer até antes do faturamento, que se você tiver que antecipar alguma cobrança, negociar com algum cliente ali para ver se ele paga rapidinho, para ajudar a cobrir as contas no mês, você já tem essa informação em mãos e além do DRE servir para várias outras coisas, como por exemplo, além da previsibilidade de fluxo de caixa, uma decisão de investimento, uma decisão de contratação ou até uma necessidade de redução de custo. Então essa é a dica de microtarefa mensal. E uma vez por ano, você tem que fazer já um balanço do ano, com ajuda inclusive da contabilidade. Eu recomendo que, se você não tem uma contabilidade especializada no seu laboratório, entre em contato com a Maiper Contadores, que é uma empresa que se especializou na contabilidade do laboratório de prótese. Para quê? Para fechar o seu balanço. Então você vai fechar o balancete lá do laboratório quando fechar o ano. Normalmente você vai fazer isso lá no começo do ano, para ver como que foi o seu resultado operacional, para ver o seu enquadramento tributário e para fazer o planejamento do próximo ano, o orçamento do próximo ano. Então, com isso, com essa agenda simples, prática, tendo as informações em mãos, você vai ter uma belíssima gestão do seu negócio, do seu laboratório. Lembrando que, se você tem uma empresa, você é um empresário. E para você ter uma empresa e ser um empresário, você tem que conhecer minimamente dos indicadores para não levar nenhum susto, mitigar as dores que são comuns na prótese daquelas empresas, daqueles empresários que não fazem a gestão. Fica a dica, compartilhe essa ideia, deixe seu like, é super importante para nós, para a plataforma do YouTube, reconhecer que esse conteúdo é relevante e levar para o maior número de pessoas da prótese do Brasil e do mundo possível. Valeu, gente, até a próxima!